Que bom, meus queridos, estarmos aqui mais uma vez juntinhos para falarmos de Evangelho, para falarmos das orientações do Mestre Jesus para nos fortalecer na caminhada sobre a face da terra. Vamos agradecer a Deus por este momento luz em nossas vidas, essa oportunidade grandiosa que nós estamos tendo de falar do Evangelho do Mestre Jesus. Roguemos a Deus a sua permissão. Roguemos a bênção do Pai Maior e que esta bênção se estenda sobre toda a terra, levando alento, levando paz e esperança aos corações. Que o amor de Deus seja conosco nesta hora, nos fortaleça, engrandeça cada vez mais o nosso desejo de transformação. Que Ele permaneça conosco, agora e para sempre. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos auxilie na conversa que teremos hoje. Gratidão mais uma vez ao convite da Casa Tio Ormindo, que nos possibilita falar de Evangelho, falar do amor do Cristo, trazer aos corações as orientações necessárias para que nós venhamos a nos fortalecer. E fomos agraciados com o capítulo 19 do Evangelho, que é o capítulo que fala da fé que transporta montanhas e que traz no seu item o poder da fé. Como necessitamos, meus irmãos, das palavras que nos fortaleçam, das palavras que renovem as nossas intenções no bem, para que sejamos cada vez mais criaturas conscientes, caminhando na Terra com um objetivo firmado, que é a nossa evolução. Fé. Este capítulo nos traz a grandeza, a força de crer. Crer em Deus, crer nas nossas possibilidades. O capítulo que fala da fé, mãe da esperança e da caridade, que nos traz o seu poder quando diz que nós somos detentores de uma potencialidade incomensurável, que fomos criados, sim, fomos criados simples e ignorantes, mas Deus, na sua infinita bondade, cuidou e cuida de cada um de nós e nos dotou desse germe que está em nós, a fé. Ela é inata, todos nós a possuímos. O que precisamos é desenvolver. E desde que nós reencarnamos, observemos que nós desejamos progredir. A demonstração firme de que esse germe ele está em cada ser. E nós desejamos avançar na vida, desejamos progredir. E a motivação justamente é essa fé que muitas vezes ela fala conosco de uma maneira inconsciente. Vamos em busca das nossas realizações e nem sempre colocamos o nome fé na motivação. Enxergamos como um desejo, como uma vontade, como algo que nos impulsiona. E aí nós vamos encontrar o Evangelho nos ensinando, e como é bom aprender, como é bom estudar. Vem o Evangelho e diz para nós que a fé ela pode ser humana e ela pode ser divina. E nós temos esse contato constante com a fé humana que nos faz crescer, que nos faz desejar atingir os nossos objetivos. É a fé humana que traz o progresso, que o Livro dos Espíritos diz ser tão importante, que o homem ele precisa de algo que o motive, que o impulsione, que o convide a se manter na caminhada na Terra. E aí nós vamos encontrar o progresso acontecendo, vamos encontrar a ciência avançando cada vez mais em suas descobertas, trazendo a cura para as doenças, trazendo as vacinas, trazendo as cirurgias que antes pareciam para nós impossíveis e aumentando cada vez mais a qualidade de vida sobre a face da terra,
o impulso, esta fé humana que faz com que o homem acredite, deseje alcançar algo superior, algo mais forte e que venha modificar a vida na Terra. Nós vamos encontrar a tecnologia, meus irmãos, avançando a cada instante. E hoje nós temos praticamente o mundo na palma de nossas mãos e vamos nos comunicando, como estamos fazendo agora, nesta conversa enobrecedora, nesse diálogo bom, aonde nós aprendemos e ao mesmo tempo, que maravilha, nós também matamos a saudade uns dos outros, porque além de nos ouvirmos, de nos vermos, nós vamos também conversando através do chat e nós vamos desejando palavras boas para o outro, incentivo, ao mesmo tempo em que estamos recebendo a luz que vem de Deus através da orientação do Evangelho do Cristo pelas portas da tecnologia, das redes sociais. Tudo isso é a fé impulsionando o homem a descobertas cada vez maiores. E nós vamos ver as condições de vida, as construções, tudo que é feito de bom, de belo, tem por trás de si o entusiasmo. E o que é o entusiasmo, se não a fé atuando, dizendo ao homem que ele é capaz, que ele está na terra justamente para promover melhorias, para fazer o resgate do seu passado equivocado através de construções novas, de construções edificantes. Por isso, a fé, ela é inata, ela mora em cada ser. Pode acontecer que muitas vezes nós deixemos esse germe encoberto, esquecido, guardado, mas lá uma hora nós vamos encontrar uma chave, algo que alavanque e que diga: olha, você tem algo a fazer e você é capaz e você pode. E aí nós vamos encontrar o Evangelho também nos ensinando em cada página que passa que a fé, ela também é divina. Ela está na busca das conquistas espirituais, essas conquistas das quais nós devemos constantemente buscar, nos renovar como uma flor que se abre ao sol. Nós precisamos também nos abrirmos para a fé que está dentro de nós, para reconhecê-la e dizer sim, essa fé, ela desabrochando em nós, nós podemos ir ao encontro de conquistas grandiosas. Podemos sim, meus irmãos, através do poder da fé, praticarmos prodígios. Prodígios de amar, prodígios de perdoar, prodígios de compreender, porque a fé, ela está estruturada, como nos diz o Evangelho, com as suas bases sólidas na inteligência, no discernimento. E quando esta fé, ela está solidificada nessas estruturas, é como se instintivamente nós antevêssemos o caminho que devemos trilhar, por onde devemos ir para atingir o nosso objetivo. Por isso, a necessidade do conhecimento, da reflexão, para que nós tenhamos uma fé raciocinada, para que a nossa fé não seja uma fé cega, que nos conduza ao fanatismo, que nos conduza a pontos de vista radicais, que nos façam sofrer e que nos faça fugir da verdade, dessa verdade que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade, ela está estruturada numa fé raciocinada, porque a fé raciocinada, ela abre a nossa inteligência. Esta fé raciocinada, ela ganha uma força através do conhecimento, do discernimento, da sua
aplicabilidade coerente e ela se torna uma fé inabalável. E o que nos diz Kardec? Que fé inabalável somente é aquela que pode encarar a razão em qualquer fase, em qualquer época da humanidade. E nós precisamos desenvolvermos esta fé capaz de enfrentar qualquer situação, em qualquer época que nós estejamos vivendo. A fé raciocinada, esta fé que traz uma calma, que traz uma serenidade, porque o próprio Evangelho nos diz que o homem que possui a fé, ele é calmo, ele consegue perceber tudo o que ocorre em torno de si e desenvolver um raciocínio em cima desses acontecimentos para que, atuando na vida, ele traga também a esperança para aqueles que os cercam, ele também possa transformar aquele ambiente aonde ele vive. Por isso que vem o Evangelho e diz para nós que a fé, ela é mãe da esperança, ela é mãe da caridade. Esperança. Costumo dizer que enquanto sorrimos, sim, existe esperança. E nesses dias em que parece florescer o desânimo nas almas, a esperança precisa entrar em cena. A esperança precisa dizer para nós que existe sim dias melhores. Nós precisamos espalhar essa esperança nos corações sofridos, nos corações desanimados e muitas vezes no nosso próprio coração, dizendo para nós: amanhã será outro dia. E com certeza o sol ele voltará a brilhar. Não é assim que nos ensina a canção, queridos irmãos? Que vem para nós e diz: amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, sim, amanhã. A fé nos faz crer que amanhã as dores, elas serão aplacadas, que os temores serão abrandados, sim, e que nós teremos a paz, que nós teremos essa esperança se renovando a todos os instantes, transformando as passagens na face da terra. E nós precisamos ser esses trabalhadores da última hora, que confiam em Deus, que possuem esta fé inabalável nas suas promessas. Promessas de que este mundo será, sim, um mundo de regeneração, onde as pessoas elas serão melhores, aonde nós não precisaremos de tanta dor para poder perceber as coisas que são boas. Por isso vem o Evangelho e nos fala, dentro do capítulo da fé, dessa esperança que deve nos mover e que nós devemos ensinar também os outros a caminharem pela mesma estrada. Fé, mãe da esperança e da caridade. A caridade não pode estar longe daquele que tem fé em Deus, que tem fé na vida, que tem fé no amanhã, porque a caridade, ela faz com que nós possibilitemos o engrandecimento de outras almas. Esta caridade onde nós podemos nos aproximar do outro e dizer: meu irmão, você não está sozinho. A ajuda vai chegar. Nós vamos lhe auxiliar. Às vezes, essa caridade do ouvir, para que o outro possa desabafar, para que possa falar dos seus medos, e nós, sim, ali como enfermeiros do Cristo, levar o acalanto necessário. Como a terra está precisando de homens de fé. Como nós precisamos ser obreiros de fé, como nos diz Emmanuel, da necessidade de avaliarmos o nosso interior, para que a cada dia nós venhamos a nos descobrir e nos descobrindo, plantar valores novos na alma. E esses valores
é que vai fazendo a cada dia ganharmos a certeza de que um futuro melhor nos espera. O Evangelho diz para nós que a fé, ela tem a capacidade de agir no fluido cósmico universal. E esta força, ela vem e promove todas as transformações. A fé se alia à humildade. A fé se alia à simplicidade. Tudo que nós precisamos ser para alcançarmos aquilo que precisamos. Olhamos Jesus, que veio ter conosco justamente para fortalecer, para acordar o bem em nós, para falar dessas possibilidades, porque cada um de nós é um universo. Nós somos essa potencialidade de força. Quando Jesus diz, vós sois deuses, tudo que faço, vós podeis fazer ou mais. Estamos acreditando nessa palavra para desenvolvermos esse Deus relativo através do exercício da fé. Há no mundo, meus irmãos, muitos livros de autoestima. E o que esses livros fazem? Reacendem na alma o otimismo. Levantam no homem a coragem. Retira-o do desânimo. E trabalha fundamentalmente aonde? No pensamento. Porque o pensamento, ele é o móvel de tudo. Nós sentimos, automaticamente nós pensamos. E quando nós pensamos, nós emitimos. Por que que a literatura espírita, ela fala tanto para nós da força do pensamento e desse equilíbrio emocional que nós precisamos ter? Porque é com ele que nós vamos trabalhando o entorno. É com esse pensamento que nós vamos projetando felicidades ou infelicidades. E o homem de fé, ele não desfalece em nenhum instante. Por isso que esse capítulo da fé que transporta montanhas, ele é um capítulo muito importante para os nossos dias, essencial para nossas vidas. E nós devemos, fora de qualquer doutrinária, de qualquer conversa de evangelho, ir ao livro do Evangelho e estudarmos esse capítulo 19, nesses dias que se apresentam para nós, de tantos testemunhos que nós precisamos dar. Testemunho de fé, que embora não vendo muitas vezes o resultado daquilo que nós pedimos, mas nós confiamos porque temos a certeza de que Deus está trabalhando conosco e nos dando justamente aquilo que nós precisamos. Observemos que todas as pessoas que Jesus lidou ao longo da sua caminhada e que ele curou, ele sempre perguntava, que queres que eu faça? E ali o necessitado dizia, e ele auxiliava naquilo que era pedido. E nós temos hoje essa necessidade de avaliarmos a quantas anda a nossa fé. É uma fé inabalável? É uma fé capaz de nos sustentar nas dificuldades? O que estamos pedindo a Deus nos dias de hoje? Como estamos movimentando essa força que nós temos? Será que está adormecida? Vamos lembrar de Jesus? Quando Jesus, saindo de uma de suas pregações, exaurido porque o povo consumia as suas forças, buscando cada vez mais, porque muitas vezes, como nos diz Amélia Rodrigues, nós esquecemos da potencialidade que temos e vamos buscando dos outros aquilo que está em nós. E a humanidade sempre buscou de Jesus para que ele desse o que ele possuía.
esquecendo-se de que, quando ele distribuía, ele também dizia para cada um: agora que você recebeu, aprenda a desenvolver-se. E nós precisamos, meus irmãos, desse desenvolvimento. E ali Jesus pregou, estava exausto no fim da tarde e disse aos seus discípulos: vamos embora. Vamos pegar o barco e vamos para outra cidade. E os discípulos disseram: mas Senhor, a esta hora a tempestade pode alcançar-nos? Vamos agora, disse o mestre, estou exausto. E adentrando o barco, Jesus recosta e os discípulos começam a navegar. E em alto mar, a tempestade se apresenta. E ao se apresentar, os discípulos recearam. E Judas diz: a tempestade se aproxima, nós vamos naufragar. E João diz: mas o mestre está conosco. E Pedro diz: mas está dormindo. E João diz: mas o mestre está conosco. E os discípulos começam a ficar temerosos porque a tempestade vai aumentando, e Judas diz: é melhor acordá-lo, senão nós vamos morrer. E João diz: mas o mestre está atento, o mestre está conosco, mas é necessário que acordemos. E João acorda o mestre, e o mestre diz: o que há? Senhor, a tempestade está muito forte, nós vamos naufragar. E o mestre serenamente levanta e diz: ó homens de pouca fé, levanta, abre os braços e diz à natureza: acalma-te. E a tempestade serenou, a tempestade passou. E eles seguiram viagem rumo à cidade que o esperavam. Então vejamos, meus irmãos, que nesta narrativa, Amélia Rodrigues, cheia de graça e beleza, diz para nós que nós precisamos acordar o Cristo adormecido dentro de nós. Acordar significa que nós saiamos dos nossos medos, que nós saiamos das nossas dúvidas, que nós saiamos dessas incertezas, dessas ilusões, que faz com que o Cristo adormeça pela nossa falta de fé. Porque observe que João disse: o Mestre está conosco e está atento. Jesus está sempre atento a tudo que ocorre, sempre enviando os seus mensageiros para nos socorrer. Nós somos aqueles que muitas vezes duvidamos e escutamos na acústica da mente: como é pouca a tua fé. E nos dias em que nós estamos vivendo, nós estamos precisando sim reacender essa fé, para que o desânimo não nos tome, para que o abatimento não nos abrace. Nós, como nos diz Emmanuel, precisamos ser obreiros de fé, porque ele diz que os obreiros que não têm fé, esses apenas falam, e falam muito do Mestre Jesus, e falam dos seus milagres, falam das suas obras, mas não conseguem trazer todo o ensinamento para o seu dia a dia, para a sua vida cotidiana. E quando a dificuldade se apresenta, esse servo, ele estremece, ele sofre, ele se abate. E neste momento, ele deixa de trabalhar em prol de si e em prol dos seus. E a vida hoje pede trabalho, muito trabalho. Pede que a fé ela esteja ali, atuante, precisa, através das nossas orações, da nossa comunhão com Deus. Não é hora de desfalecermos, não é hora de duvidarmos, não é hora de desacreditarmos no bem, porque Emmanuel diz que quando o servo duvida, ele tira toda a possibilidade de vencer e perde também a condição de receber as intuições que vêm do alto. Por isso precisamos dessa coragem da fé.
que nos leva a avançar a cada dia, a cada instante, na certeza de que somos capazes de superar as nossas dificuldades, meus irmãos. Porque quem não as tem? Quem hoje, com o cenário que se apresenta no mundo, não sofre? Cada um carregando, como a minha mãezinha dizia, cada um carregando a sua sacola e sabendo o que leva dentro. Muitos de nós estamos sofrendo pela falta de emprego, pela falta de segurança do que será o amanhã. Estamos sofrendo muitas vezes pela falta do alimento. Existem aqueles que não estão conseguindo viver em casa, sozinhos. São dificuldades. Existem aqueles que estão em dramas familiares. Lutas constantes se apresentam sobre a face da Terra. Por quê? Porque a Terra ela é um planeta de provas e expiações. E sendo um planeta de provas e expiações, as dificuldades, elas existem. Mas é preciso que nós também busquemos a forma de amenizar tudo isso. Por isso vem a lição do Evangelho para dizer que aonde há fé, há esperança. Aonde há fé, há trabalho de transformação constante. Falta o emprego? Confiemos em Deus, porque Ele não desampara os seus filhos. E a fase há de passar. Fundamental é preservar a vida. É preservar o sentimento de amor uns para com os outros. Faltou o pão. Oremos a Deus e busquemos os nossos amigos. Deixemos de lado o orgulho e a vaidade e recorramos àqueles que podem nos auxiliar. Não nos envergonhemos. Tá difícil na família? Vamos respirar fundo e vamos imaginar o que seria a vida sem esses familiares. Vamos lembrar dos ensinamentos do Evangelho quando diz que a família em dificuldade é oportunidade de aprimoramento. E aproveitemos para olhar com outros olhos os nossos familiares. Isto é fé. Fé nos ensina a caminhar. Fé nos ensina a transformar os momentos difíceis. Porque vamos desenvolvendo a aceitação das coisas que nós não podemos transformar. Vamos desenvolvendo resignação. Resignação ativa. Não é a resignação que diz é a vontade de Deus, eu não posso fazer nada. E aí nós vamos num rosário de lamentação, dizendo foi Deus quem quis assim, nada posso fazer. Não. É a resignação ativa. A resignação que a fé conversa conosco e nós vamos dizendo, se estou passando, é porque estou precisando aprender alguma coisa. Se eu estou passando, é porque desse sofrimento, dessa luta, eu vou sair fortalecido. Vou tirar uma lição de vida. E sei que não caminho sozinho. Por isso serei paciente. Por isso serei resignado. Por isso me vestirei desta coragem da fé e guardarei na alma os ensinamentos do Mestre Jesus quando diz que se tiverdes a fé do grão de mostarda, dirás àquelas montanhas, passa daqui para lá, e elas passarão. E tenho certeza que hoje conseguirei transportar as montanhas das minhas dificuldades, das minhas lutas, porque tenho esperança na vida, tenho esperança no que sou capaz de fazer, de movimentar. As ferramentas que Deus me concedeu de inteligência, de discernimento, são ferramentas preciosas que, se eu colocar em prática com humildade e com simplicidade, eu vencerei. Porque para isso eu estou aqui. É assim que nós devemos conversar conosco, validando a nossa reencarnação, validando todo o envolvimento
da equipe espiritual antes de nós reencarnarmos, que produziu todo o traçado da nossa existência e entregando-nos o livre-arbítrio para que, dentro das nossas escolhas, nós pudéssemos crescer, nunca falir, sempre crescer. E a fé, ela é essa mola mestra, que impulsiona o homem, que diz a ele que ele é capaz, que faz com que a vida na Terra, ela se movimente, ela seja interessante, porque o que seria, meus irmãos, de nossas vidas, se nós não tivéssemos sonhos? Se nós não tivéssemos objetivos para realizar? Se nós não acreditássemos no amanhã? Se nós não acreditássemos na possibilidade das coisas boas acontecerem, nós não estaríamos aqui agora. Não estaríamos aqui hoje, falando de um amanhã venturoso. Porque nós estaríamos abatidos, alquebrados, trancafiados dentro de casa, sem perceber que se estamos em casa, estamos para reflexão, estamos para ajudar o planeta a se curar. Olha a responsabilidade daquele que conhece Jesus e daquele que permite que esse germe da fé, ele floresça, ele se desenvolva, ele tem noção da sua responsabilidade, do seu papel na Terra. Não estamos aqui simplesmente para trabalhar, comer, beber e dormir. Não, nós estamos aqui para fazer a Terra caminhar. Quando essa consciência falta, nós vamos nos perdendo e nós vamos fazendo coisas que não deveríamos e vamos nos comprometendo. Porque o que estamos vivendo hoje? Estamos vivendo toda essa luta mundial porque nós nos desviamos do caminho, fizemos escolhas equivocadas e agora precisamos retomar o caminho do bem, do amor. Aqueles que progrediram mais, nós estamos vendo, estão trabalhando pela fé, estão trabalhando pela esperança, pela caridade, estão olhando seus irmãos em dores. Aqueles que ainda estão com um passo atrasado, precisando acordar para perceber qual o seu real papel, nós estamos vendo que estão indo na contramão da história, que estão procedendo de forma contrária, que estão faltando com amor ao seu semelhante, porque estão vendo a vida na Terra como se ela fosse única e numa necessidade de viver tudo numa pressa muito grande. Quando nós temos esta fé raciocinada, esta fé nos dá a condição de trabalharmos constantemente para um amanhã melhor, sem irmos de encontro à lei dos homens e muito menos ir de encontro à lei de Deus. Nós vamos nos esforçando para fazer aquilo que é certo. E aí nós vamos percebendo esse poder que está em nós. Porque a fé, ela não se dá, ela não se vende, ela não se compra. A fé se desenvolve. Por isso que o Evangelho grandiosamente diz que a fé para ser proveitosa, como amo esta passagem, a fé para ser proveitosa, ela tem que ser ativa, não deve entorpecer, que ela é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. E que ela, meus irmãos, que maravilha, ela é a base da regeneração. Essa mensagem que está no capítulo da fé, ela é maravilhosa. Porque ela diz que é a fé que nos faz ver cumprir-se as promessas do Senhor, é a fé que nos dá esperança. Mas que é necessário que a nossa fé, ela esteja assentada sobre fundações inamovíveis. Que a nossa fé ela seja mais forte que o sofisma e que a zombaria dos incrédulos. Porque quando nós temos um caminho a seguir e nós nos determinamos a melhorar, muitas vezes nós somos desacreditados. Emmanuel vem e diz que a palavra da cruz, muitas vezes,
para aqueles que a abraçam, esses que a abraçam é tido como loucos. Loucos porque amam. Loucos porque perdoam. Loucos porque busca espalhar a paz, o entendimento e a harmonia sobre a face da terra. Por isso que a fé, ela realmente é desafiadora. Volto a dizer, a fé raciocinada, a fé que nos mostra o caminho, que nos explica a razão das coisas, que nos faz acalentar a luz de um amanhã melhor. E a lição, ela é fundamental quando ela diz: tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e belo, em sua pureza, em sua racionalidade. Amai a Deus, mas sabei por que amai. Nós precisamos amar a Deus, porque Ele sustenta a fé que nós desenvolvemos, mas nós precisamos saber por que amamos. Não apenas amar porque alguém diz que Deus existe e Ele é soberano, mas amar a Deus porque nós olhamos em torno de nós e nós vamos percebendo o que Ele espalha ao nosso redor, porque nós vamos vendo a sua ação na nossa vida a cada dia, nos pequenos milagres que as nossas escolhas promovem, os pequenos milagres que o nosso livre-arbítrio bem direcionado nos traz. É essa a consciência, porque o Evangelho, neste capítulo da fé, diz que os milagres são todos obras da fé. Porque a fé, ela nos conduz à transformação. Quando nos conduz à transformação, nós vamos evitando determinadas atitudes e comportamentos que vão nos livrando de sofrimentos e nós vamos entrando aonde? Dentro de uma lei de merecimento. Que foi essa lei de merecimento que fez com que cada criatura que esteve com Jesus fosse agraciada. Aí vamos encontrar aquela mulher hemorríaca. Quando ela, carregada de fé e certeza, ela vai ao encontro do Mestre. E indo ao encontro do Mestre, ela apenas deseja tocar-lhe as vestes. E ao tocar, Jesus diz: alguém me tocou. Mas, Mestre, como alguém lhe tocou? Nós estamos aqui rodeados de tanta gente e o Senhor saber, com tanta gente encostando, pegando, e o Senhor diz que alguém lhe tocou? Ele: sim, alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude. O desejo de amar, que era perene no Mestre. E esse amor curou a mulher hemorríaca. Mas curou porque ela desejou. E porque ela se colocou através da aceitação da sua dor ativa, dentro dessa fé ativa. Ela foi buscando também caminhos para diminuir, para minorar. Saíram as esperanças dos médicos daquela época, mas ela sabia que podia ser curada. Ela sabia que aquele mal poderia passar na vida dela. E passou. E ela, pela sua fé, ela foi curada. E Jesus dizia sempre o quê? E a tua fé te salvou. Salvar significa mudar, se transformar, modificar a vida. Caminhava-se de uma maneira até ali, dali por diante tudo se renova, tudo se modifica. Merecimento. Merecimento que foi dado a tantos paralíticos, a tantos leprosos, a tantos coxos, a tantos cegos. A fé, aliada a essa transformação que vai modificando a criatura e que nos coloca sob as graças de Deus, sob a misericórdia da espiritualidade. Portanto, hoje nós não podemos desanimar. Hoje nós precisamos lembrar do que motivou aquelas pessoas a seguirem Jesus, acreditando na sua palavra. E observemos que não é apenas acreditar de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque alguém nos disse, porque nós ouvimos aqui ou ali. Mas esse seguir, porque nós sentimos na alma que precisamos nos modificar para aplicar os ensinamentos de Jesus em nossa existência. É atitude, é transformação. Não é apenas dizer eu creio e eu tenho fé.
Porque quantos de nós dizemos eu creio, eu tenho fé, mas as atitudes demonstram completamente o contrário. E os valores do Evangelho, eles precisam estar implantados em nossa alma. Eles precisam criar raízes para que nós, realmente, diante das dificuldades, nós tenhamos uma atuação firme e que, nessa atuação firme, as nossas palavras, elas não sejam desnudadas pelos nossos atos. Olha o quanto é importante essa avaliação constante de nós mesmos, para que nós saiamos da aparência e nós tenhamos realmente a força de viver, nós tenhamos a força de prosseguir, e nessa força de prosseguir nós façamos valer todas as coisas positivas que estão latentes em nós, possibilidades grandiosas. Jesus, quando veio ter conosco, não veio para ser apenas o transformador, o pregador, e nós vamos atribuindo-lhe, sim, muitos títulos. Nós chamamos Jesus o Rabi da Galileia, nós chamamos Jesus o Mestre dos Mestres, chamamos Jesus do sol que se levanta, da rosa de Saron, e vamos atribuindo a ele tantos títulos. Mas o que ele mesmo deseja é que nós aprendamos dele, como certa feita nos disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nós precisamos aprender dele para que as suas palavras, ela ganhem força em nossos passos. Costumo dizer, trazer Jesus de novo à face da terra através dos nossos atos, através das nossas atitudes. E a aplicação desta fé, este desenvolver, este crer sem ver, crer sem ver, porque Tomé precisou enxergar, precisou tocar as feridas do Mestre para crer. E nós precisamos estar atentos hoje para que a nossa fé raciocinada, ela nos leve a progredir, a trabalhar, a somar com a espiritualidade, sim. Porque hoje nós precisamos, através da oração, dessa sintonia com Deus, estar rogando pelo nosso planeta, estar pedindo a cura, mas precisamos também de um equilíbrio muito grande, para que nós não nos entristeçamos, não venhamos a desfalecer diante daquela rota que nós precisamos seguir. Fé, mãe da esperança, mãe da caridade. Fé, mãe de todas as coisas boas que cobrem o homem de bem. Porque quando nós temos, nos diz o Evangelho, fé no futuro, quando nós acreditamos nas palavras do Mestre Jesus, que vem falar para nós que o seu reino não é deste mundo, nós vamos trabalhando com tudo que este mundo oferece, mas nós não vamos nos apegando a nada. Nós possuímos as coisas, mas as coisas não nos possuem. Olha a diferença. Porque o homem de fé, ele sabe gradativamente aquilo que ele deve utilizar e como utilizar. Emmanuel diz que os loucos se agarram a casa, carros e moinhos, como se nunca fossem enfrentar a morte. E nós precisamos fugir disso, porque as coisas materiais, elas ficam. Mas a fé que nós desenvolvemos em Deus, nos ensinamentos do Mestre Jesus, nos dá uma calma, nos dá uma serenidade, que faz com que nós passemos por todas as lutas, sendo exemplo para quem está do nosso lado. E hoje, o momento é de ensinamento, o momento é de exemplo. Jesus precisa estar forte, não só nos nossos lábios, mas nas nossas atitudes,
para que nós possamos levantar o outro. Ah, meus irmãos, quantos amigos nossos estão abatidos? Quantos conhecidos estão chorando e precisam da palavra de ânimo, de força, de esperança, que precisam ter reativados no ser a coragem da fé. E digo, se nós que aprendemos na escola do Mestre desfalecermos, com quem o Mestre contará? Com quem ele vai contar para reacender as luzes necessárias de esperança na terra? O momento é difícil, muito difícil, aonde cada trabalhador está sendo chamado ao campo de trabalho. Ah, mas nós estamos isolados? Não estamos isolados. Estamos em retiro espiritual, alimentando, reacendendo a nossa fé. Ah, mas sim, se estamos em retiro espiritual, como podemos auxiliar os nossos irmãos? Vamos orar, vamos buscar aqueles que estão próximos através da tecnologia. É hora, meus irmãos, de sairmos de nós mesmos, porque quem tem fé colocou de lado o egoísmo, colocou de lado o orgulho e a vaidade e começa a trabalhar por si e pelo outro. É hora de bater na porta do seu irmão e perguntar como você está. Você se alimentou hoje? Não esperemos, porque quem tem fé se antecipa. Olha o que o Evangelho diz, que quem tem fé, ele consegue ver o caminho que deve seguir e o objetivo ele consegue traçar. E ali com esse objetivo traçado ele vai adiante. É hora de solidariedade. Nós estamos em casa com a nossa mesa farta, mas vamos lembrar dos nossos amigos que a mesa não está tão farta assim. Quem tem fé trabalha em prol do progresso. Então vamos bater na porta? Vamos buscar os nossos irmãos? Vamos saber como eles estão passando? E se nós só tivermos um pão, vamos dividir este pão com ele? Porque a fé significa ação, atitude, renovação e transformação do meio em que vivemos para melhor. E se formos nós que não tivermos o pão, vamos ter coragem também de dizer que não temos o pão e que aceitamos, sem orgulho e sem vaidade, a mão estendida do nosso irmão. Vamos trabalhar a coragem da fé ativa para diminuir as dores. Vamos buscar saber como está o lado emocional dos nossos companheiros. Vamos montar grupos para que através desses grupos no WhatsApp nós possamos falar de evangelho, nós possamos levar luz e alento para aqueles que estão sozinhos em seus lares e que não podem muitas vezes acionarem um aplicativo para assistirem doutrinárias, que não sabem nem para que lado vai determinadas plataformas, que não sabe como é que aciona um Instagram para assistir uma live, que não sabe como é que baixa um aplicativo de um Hangout, de um Zoom, ou até mesmo para chegar no YouTube, que não sabem. E isto acontece, viu, meus irmãos? Isto acontece. Tem pessoas que não têm como chegar nessa tecnologia, que a única forma de chegarmos até ela é ligando, conversando, para reacender nessas almas a fé e a esperança. Então é momento de muito trabalho. Busquemos os nossos. Digamos as montanhas, passa daqui para lá e vamos tirar todo o impedimento. Vamos tirar todos os entraves dos nossos caminhos para que nós cheguemos às criaturas. Porque a vida na Terra, ela tem uma escala onde as pessoas, cada uma delas, está em um patamar de evolução e de condições sociais. E muitas vezes essa condição
elas não têm acesso a determinadas tecnologias. Às vezes tem apenas um celular e às vezes carregado de problemas. Enquanto nós muitas vezes estamos comprando 2, 3, 4 a cada mês, a cada ano, sabe-se lá. Então quando nós resolvemos desenvolver essa fé na vida, essa fé no amanhã, essa fé no futuro, nós não nos tornamos criaturas alheias ao que ocorre em torno de nós. Nós passamos a ser participativos, não nos isolamos, não nos enclausuramos em nós mesmos e em nossos problemas ou em nossa vida que é muito boa porque nós temos o que comer, temos o que beber, temos o lar, temos tudo. Então não precisamos nos preocupar com a pandemia que está aí, porque da porta para dentro eu tenho tudo. Quando nós desenvolvemos essa fé e esse desejo de mudar, e a tua fé te salvou, nos disse Jesus. A salvação, renovação, volto a dizer, transformação do ser, consciência aberta para o entendimento da vida, para as necessidades do mundo. E nós vamos sendo aquele que trabalha constantemente para a melhoria. E a cada noite deita e dorme tranquilo. E diria até, dorme tranquilo, mas o espírito vai trabalhar. A gente deixa o corpo e vamos trabalhar. E nessa hora vamos auxiliar muitas vezes aqueles que saíram do corpo e ainda não compreenderam por que saíram. Quando nós temos fé, nós não nos recostamos na indiferença. Jamais vamos dizer quem está passando porque está na lei de causa e efeito. Está passando porque precisa. Não, não é assim. Porque quando essa lei de causa e efeito vem para nós, muitas vezes nós nos desequilibramos e não temos a fé precisa para atravessar. Então nós precisamos também, no todo da fé, trazermos em seu bojo a solidariedade, porque quando ela é mãe da esperança e da caridade, essa caridade nos chama a bondade, nos chama a solidariedade, a compaixão, a piedade. Então nós precisamos sim desse trabalho movimentado, ativo, constante, de estendermos as mãos para soerguermos todos aqueles que estão em nosso caminho. Observemos que nós falamos no início da fé humana. E se olharmos para o mundo hoje, essa fé humana, ela está ativa, porque estamos vendo pessoas trabalhando para descobrirem soluções para que a vida na Terra se mantenha. Elas estão sendo impulsionadas e nem sequer estão dando o nome de fé. Por quê? É esse germe inato que, diante dos acontecimentos, nós vamos a ele sem parar para dizer, olha, nessa hora eu estou sendo uma pessoa de fé. Nesta hora eu estou despertando a fé em mim e eu estou indo para o meu trabalho, eu estou indo para o meu laboratório, estou fazendo isso porque a fé está me movendo. Não, a fé ela é tão natural que nós vamos fazendo sem nos darmos conta muitas vezes. E é o que estamos assistindo hoje. Aqueles que estão pesquisando, aqueles que estão trabalhando constantemente, buscando os medicamentos, aqueles que estão indo ao encontro dos doentes, eles estão trabalhando porque a fé está ali. E quando vão nessa busca, sequer pensam na possibilidade de ficarem doentes, porque eles precisam estar na linha de frente. Eles necessitam trabalhar para que a terra não pare. E esta fé inata vai movimentando. E nós, meus irmãos, que já temos esse estudo, que temos uma doutrina espírita que nos traz um horizonte fantástico de esclarecimentos, que nos traz o Evangelho do Cristo como base para a nossa caminhada e que nos ensina passo a passo nesse capítulo 19 como desenvolvermos a nossa fé e o quanto ela é atuante na vida, imprescindível. O que estamos fazendo com todo esse conhecimento? Estamos cruzando os braços? Estamos faltando com a
a caridade que é filha desta fé. E aí nós vamos dizendo, sim, mas eu estou aqui. Se fulano precisar, me procure. O que você necessitar, me busque. Mas a fé, que é mãe da caridade, nos ensina que nós não devemos esperar que o outro venha até nós, porque muitas vezes essa postura nossa é vaidade, é orgulho, é querer colocar o outro numa condição menor. E quando a caridade ela se alia a cada um de nós vamos nos antevendo aos acontecimentos. Nós vamos poupando a humilhação aos nossos irmãos e fazemos o bem como uma festa, porque fazer o bem é uma festa. O Evangelho bem nos diz que traz um alento ao coração quando nós conseguimos levar o sorriso para aqueles que sofrem, a esperança para aqueles que choram. Então, meus irmãos, vamos trazer Jesus para mais perto de nós. Vamos acordar esta fé que está latente em cada um. Vamos transportar todas as montanhas de dificuldades, porque sim, nós podemos. Sim, nós somos capazes. E vou repetir o que falo quase sempre em todas as conversas, quando Jesus ele vem, e eu costumo dizer que Jesus ele levanta a nossa autoestima, ele reacende a fé, quando ele diz para nós, vós sois o sal da terra, vós sois o fermento que leveda a massa. Pensemos, nós somos tantas coisas boas, nós somos uma potencialidade, e neste capítulo do poder da fé, a espiritualidade diz que quando nós conseguirmos colocar em prática esse poder que está em nós, nós vamos praticar prodígios. E que prodígios serão esses, meus irmãos, se não estabelecermos o equilíbrio da terra, se não estabelecermos a harmonia entre os povos, se não derrubarmos de uma vez por todas os preconceitos, deixarmos de lado as diferenças, porque o homem de fé, ele descobre que é irmão da humanidade. Assim sendo, meus irmãos, nós rogamos a Deus que possa nos iluminar, que o seu ensinamento caia em nossas almas e esse ensinamento possa entrar, como diz a canção, em nossa casa, mexer com as nossas estruturas e nos fazer seguir por um caminho bom, por um caminho reto, sabendo que fomos talhados para esta bondade e acreditar que nós somos capazes de muitas coisas e Deus e Jesus espera por nós. Por isso nos disse ele, fazei brilhar a vossa luz. Somos luzes, centelhas, centelhas divinas. E assim, vamos abrindo a nossa consciência e que possamos dizer para os nossos irmãos que eles são capazes, que possamos dizer para eles, vai na fé, reforçando a canção que diz, não é? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá, vamos lá para ver o que será. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, nos proteja e que de hoje por diante nós possamos sim andar com fé. Paz, paz em todos os corações.